Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Escalar nossa seleção aí, voltar para a Série A para escalar nossa seleção aí do campeonato. Sei que o Adriano já fez esse exercício lá no Golaço. Vou só dar uns pitaquinhos aqui, mas a seleção é de vocês, viu? Vocês que mandam aí, vocês que vão... Não, pô, a gente fez isso com o pessoal da Liga B Brasil, o Bernardo e o Robson. Ah, legal. A gente fez uma escalação conjunta. Acho que a gente podia fazer esse exercício, fazer uma escalação conjunta. Queria que o Samuel tivesse pelo menos aqui no chat para a gente poder fazer uma comunhão aí dos canais, aí a gente fazer uma seleção conjunta. Mas, infelizmente, ele não pôde hoje participar, senão ele estaria, inclusive, até com a gente aqui. Mas ele não pôde participar. Mas então vamos fazer a nossa escalação. Adriano, a gente sempre utiliza como métrica, que é comum na Itália, da gente pegar emprestado a formação tática do clube campeão. Então a gente vai para o 4-3-3 característico do Napoli e a gente vai tentar montar uma seleção baseada no 4-3-3, beleza? Uhum. Então claro, aí eu vou começar aqui fazendo o giro pelo Stefano, para a gente começar pelo goleiro, né? Óbvio, a gente vai do número 1. Stefano, quem que para você seria o camisa 1 da seleção da Série A nessa temporada? Vicário. Adriano, eu já sei, mas... Não, peraí. Com menções honrosas para o Provedel e para o Merê, mas é o Vicário. Na minha acabou indo pro Provedel, porque não era minha escolha, assim, lembrando tudo que eu vi, quem que é? Não seria o Provedel, só que assim, e eu nem fico muito refém de número e estatística, mas você olha, foi o cara, o número de jogos que não tomou gol, jogou todos os 38, então é difícil, então vai ser o Provedel mesmo. Eu ficaria entre 3 nomes, tá? Eu ficaria entre o Vicário, que para mim foi pela dificuldade do time que jogou, foi o que para mim chamou mais atenção, tá? Embora ele também oscilou, mas ele, para mim, seria ele. O Provedel não tem como não dizer. Eu coloco um terceiro que despontou com um time que subiu muito de produção, que é o De Gregório no Monza, fez um baita campeonato também. Se você olhar estatisticamente, ele é o goleiro que mais fez defesa, mais defesa dentro da área. Então, assim, eu botaria, mas embora ele seria o azarão ali. Eu vou mais na do Stefano, eu colocaria. Embora o Provedel tenha sido eleito pela Série A como o melhor goleiro da competição, sim, eu vou na contramão aí. Eu vou... Não, e só para revelar o nome que me vem à mente, as melhores lembranças, que não é o Provedel, para mim foi o Onaná. Só que ela fica contaminada pelos jogos da Champions League, que aí eu tento deixar de fora, entendeu? Então, exatamente. Assim, foi uma gratíssima surpresa, porque a Inter tava com aquele medo, né? Puta, Andanovic já não tá dando mais. Será que dá para confiar no cara? E ficou mais do que provado que dá muito para confiar nele. Então, exato, até porque o Onaná, grande parte do campeonato, ele nem foi o titular da Inter na Série A. Então, esse é o problema, fica contaminado pela Champions, né? Mas o Vicário é o pai dos milagres aí, o cara... Inclusive no mercado, a Inter de Milão já está indo em busca do substituto do Onaná. Está buscando goleiros sub-20, sub-19 aí para substituir o Onaná, que vai ser o próximo titular. Já o próximo não, né? Já é o titular absoluto da Inter de Milão. E para mim, esse raciocínio que você utilizou para o Onaná, Adriano, já adiantando aqui, o Ricardo e o Christian estão falando aqui as opiniões dele. O Christian diz que é o Onaná e o Ricardo o Magic Manhã. Eu uso o teu raciocínio para aplicar justamente para a escolha do Ricardo. Eu acho que o Manhã é um goleiraço, já foi eleito o melhor goleiro da temporada passada. Só que ele ficou muito tempo machucado e as defesas espetaculares dele na Champions podem também mascarar e fazer as pessoas esquecerem que ele ficou grande parte da Série A fora de combate. Então, primeiro turno inteiro, o Manhã não jogou. Por respeito ao Vicário, que fez um baita campeonato, no Empoli jogou todos os jogos, tanto ele quanto o Provedel, eu, Enzo, coloco o Vicário. Acho que o Vicário não jogou todos, ele tá machucado em alguns também, eu acho. Ele fez menos partidas, eu acho, mas ainda assim, eu acho
super justo, assim. Eu fiz elogios a temporada inteira ao Vicário, então acho bem entregue. Eu não sei se aqui chamaram o reserva do Manhã do Milan dessa maneira, mas lá nos comentários do Goulart chamaram muito de Tataro Frango, tá? O Tarussano é horroroso. Não só o Tarussano, qualquer outro goleiro que estava ali, o Tatarussano, o Mirante. É engraçado os apelidos, né? Como é que é? Tataro Frango, o Ruim Patrício. Ruim Patrício. Os caras são fogo. Vamos lá, então. Então, vamos para a lateral direita agora. Acho que essa aí vai ser unanimidade. Eu não acho que vai ter discordância. Vamos começar com você, Adriano. Eu queria muito, e em dado momento eu falei Calabria, porque eu simplesmente esqueci do Di Lorenzo, numa rodada ali naquela fase da Champions League, então Di Lorenzo, com certeza. Boa. Stefano, você, eu acho que também você vai acompanhar o relator, né? Não, eu botei Di Lorenzo, mas eu iria citar realmente o Calabria, mas é o Di Lorenzo, tem como. Me dói muito falar Calabria, tá? Me dói muito falar o Calabria. Mas ele foi bem nessa temporada, né? Foi. Eu acho que o Calabria ele deu um upgrade gigantesco mais para o meio-fim da temporada, principalmente o fim, e principalmente depois dos 2 jogos ali contra o Napoli. Mas se a gente olhar o whole picture, né, a fotografia toda, acho que o Di Lorenzo não tem como não colocar ele. Eu vou de Di Lorenzo também. Então temos uma unanimidade, o Christian também está colocando aqui que o dele também foi o Di Lorenzo. Então, abemos unanimidade na lateral direita, Di Lorenzo. Dupla de zaga de vocês. Eu acho que vai ser unanimidade. O outro a gente vai debater aqui. Então, agora, vou começar comigo, porque já começamos com o Stefano, depois começamos com o Adriano. Eu vou soltar logo os 2 nomes aqui. Eu acho que um é o coreano, Kim Min-jae, não tem como não colocar. O Kim, contexto todo, foi um zagueiraço. No outro, cara, eu tive bastante dificuldade para escolher, e aí eu tive que apelar para as estatísticas, porque se a gente olha o Bastoni, que fez uma bom final de temporada, mas ele não fez um campeonato primoroso, ao meu ver, assim. O Scalvini, em dado momento, foi magistral também, mas também não fez um campeonato de fora a fora. Rapaz, eu tive dificuldade. E pelas estatísticas eu colocaria o Bastoni, mas sob júdice. Acho que caberiam outros nomes, inclusive, tá? Estatisticamente caberia até o Danilo da Juventus, mas acho que é azarão também. Eu ficaria entre Bastoni e Scalvini. Então eu vou de Bastoni. Bastoni e Kim, as minhas escolhas. Aí vamos agora, então, rodar no sentido normal. Stefano, você. Minha dupla de zaga é Kim Min-jae e Jaca Bijol, da Udinese. Jaca Bijol. Adriano? Eu vou fechar com o Kim também e o Bastoni, mas eu concordo tudo sobre o Bastoni. Eu acho que é isso. Quem que é um que pegou... Assim, sinceramente, nem o Kim pegou uma temporada inteira. Assim, o primeiro turno foi um absurdo. Foi junto com o Napoli, talvez um dos responsáveis pelo excelente primeiro turno do Napoli. Mas pegar um outro ali e falar, putz, de ponta a ponta, quem foi tão bem? Eu acho que não teve um parceiro ideal, então na minha acabou indo o Bastoni também. Boa. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. O Christian botou aqui em Romagnoli, o Romagnoli da Lazio, né? O Romagnoli fez, de fato, o Romagnoli fez um campeonato bem impressionante para o nível que o Romagnoli estava tendo no Milan, né? Ninguém acreditava que ele ia fazer um campeonato tão bom. Eu acho que o exercício do Romagnoli seria o mesmo do Danilo. As 2 zagas, tanto de Lazio quanto da Juventus, foram zagas pouco vazadas, né? Então, acho que caberia estatisticamente, se você for olhar os números frios estatísticos de ambos, foram muito bons. Número de interceptações, intervenções, mas enfim. Foi um Bijol, né? O Jaca Bijol, estatisticamente, no campeonato. O companheiro do Kim, para mim, foi o mais difícil de encontrar um nome para mim que fosse ponto pacífico. É isso que eu quis dizer. Uns caras que eu gosto lá atrás na Fiorentina é o Milinkovic e o Biraghi. Eu não colocaria em seleção, mas, enfim, acho que fazem temporadas boas aí na Fiorentina. Só o Biraghi menção honrosa. O Biraghi é menção honrosa lateral esquerda, né?
Sim. Sim. O Birag, para mim, agora. eu cheguei a cogitar ele, mas eu vou deixar o Adriano falar, porque agora é a vez dele falar. Vai lá, Adriano. Não, é que assim, até complementando aí, fica refém do time, da temporada, do sistema, aí fica muito difícil de, tipo, escalar um cara, né? E aí, na minha lá do lado esquerdo, eu coloquei o Di Marco. Di Marco. Marco. Stefano como. botou o Di Marco? Di Marco. Pois é. Então, eu acho que assim, é aquele raciocínio. Como adversário. Aquele raciocínio. O Di Marco também ficou uma parte do campeonato ali, jogando principalmente como terceiro homem de zaga, antes do Inzaghi promover o Darmian do lado direito, porque o Bastoni estava fora. E aí depois ele ficou revezando o Gosens e Di Marco, até que o Di Marco de fato teve a chance e agarrou a chance e ficou, né? Mas a gente não tem como negar que o Theo do meio para frente, na parte ofensiva, o Theo fez um campeonato absurdo também. Então, eu fiquei com esse trabalho aí de escolher entre Theo e Di Marco, e só para ser o cara diferente aqui, eu vou colocar o Theo, mas já temos o martelo batido aqui. Mas a diferença para os dois não é gigantesca, eu acho que é até milimétrica, assim, sinceramente. E o Di Marco é um cara que eu gosto demais também, tá? Tem que citar reconhecidamente. Sou torcedor do Milan, não tem nenhum jogador do Milan na minha seleção, tá? Só para adiantar. Pô. Na minha também não entrou. Então agora vamos para o trio de meio campo. Aí eu vou deixar para vocês como vocês vão armar esse trio de meio campo. Como não, vai ser o Stefano que vai começar agora. Eu não sei se o Stefano vai jogar com um redista e 2 volantes, igualzinho o Napoli joga, ou se ele vai jogar com 2 meias e um meia avançado, como outros times preferem armar o 4-3-3. E aí eu já peço para você colocar os seus nomes aí e falar seus nomes. Stefano, tá contigo. Lobotka, Milinkovic, Savic e Lorenzo Pellegrini. Boa. Adriano. Quase igual. Ficou Lobotka também, porque, enfim, sensacional. Milinkovic, Savic, talvez vendo jogos assim, não ficou tão, assim, aquela sequência maravilhosa, mas os números são incríveis. E aí eu coloquei o Barella. Barella, então eu fiquei com essa dúvida. O terceiro nome, eu fiquei com essa dúvida também. Lobotka, não tem como. Milinkovic Savic também não tem como. Só que eu coloco um outro nome aí que fez um campeonato bom e é um cara que é meio Shadowban ali. Não, o Luiz Alberto da Lazio também foi muito bem. Fez um baita campeonato também. A minha menção rosa do trio seria o Hakan Çalhanoğlu, que surpreendeu bastante a temporada, jogando uma função que ele não estava acostumado. Ele jogou de segundo volante na maior parte da temporada, e no Milan ele era meio atacante. Aí ele resolveu evoluir. Então, para mim, a menção rosa no banco do Milinkovic Savic é o Hakan Çalhanoğlu. Eu vou de Lobotka, Milinkovic Savic igualzinho a vocês. O Stefano falou Pellegrini, o Adriano falou o Barella. Rapaz, eu vou mais pro... acho que o Pellegrini ele teve momentos mais decisivos, inclusive, para Roma, né? Teve um momento ali que o Pellegrini foi bem decisivo. Sei lá, vou deixar para a galera decidir aí, porque eu ainda fico com o Luiz Alberto. Acho que o Luiz Alberto fez um baita campeonato também. Na posição do Lobotka, eu vou botar uma menção honrosa que precisa ser ressaltada, embora o time tenha sucumbido. O Hillman. Que campeonato fez o garoto da Leti, cara? É muito bom jogador. Não à toa ele está sendo cogitado já nos times maiores, assim. Mas eu acho que ainda não postula jogar na seleção da temporada, assim. Ele fez um baita campeonato, mas como o time foi muito mal, ele também ficou obliterado aí pela campanha do time. Então, vamos lá, vamos decidir o último meio-campista aí. Temos Lobotka, Milinkovic Savic, e temos 3 nomes aí, pessoal. Barella, vou botar aqui no chat. Barella, Pellegrini e o Luiz Alberto.
Ajudem aí, pessoal do chat. O Christian e o Ricardo que estão na atividade aí, escolham um desses 3 nomes aí. Espero que nenhum escolha, que eles escolham iguais, né? Porque senão a gente vai continuar aí com Aí vai ter que abrir a segunda enquete. Vamos lá, Christian e Ricardo. Nos ajudem aí para a gente fechar o meio-campo, para a gente poder fechar aí e passarmos para o ataque para a gente poder fechar a seleção e encerrar a live. Senão a gente vai tirar aqui na dedanha. Vamos botar no sorteio. Eu não quero influenciar, mas os números do Luiz Alberto, do Milinkovic-Savic, nossa, ficaram muito bons e muito parecidos, mano. Cara, e o Luiz Alberto, se você parar para pensar assim na memória ativa do campeonato, o Luiz Alberto teve um momento que o próprio Milinkovic não estava bem, o Luiz Alberto chamou a responsa. Então, acho que eu fiquei na memória a temporada que o Luiz Alberto... A Lazio liderou, né, aquele campeonato da pandemia, depois perdeu para a Juventus, mas acho que ele deu 15 assistências naquela temporada. Essa daqui, ó, ele fez 35 jogos, 6 gols e 7 assistências. O Milinkovic-Savic fez 36 jogos, 9 gols e 8 assistências. Então, 9 gols para um e 6 para outro, e 8 assistências para um e 7 para outro. Assim, porra. Olha lá, temos um dilema. Christian botou o Pellegrini e o Ricardo botou o Barella. Então vamos para a rodada 2. Barella versus Pellegrini. Ele, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem como ser. O Barella no campeonato italiano não jogou tanto como na Champions League. A gente tem que colocar isso. Adriano, Barella ou Pellegrini? Deixa eu recorrer aqui aos números deles aqui, porque só para... Vai ser o Pellegrini. Se você botar no SofaScore, vai ser o Pellegrini. A minha memória ativa no campeonato, o Pellegrini, as últimas lembranças que eu tenho, o Pellegrini foi mais decisivo. O Barella fez 35 jogos e o Pellegrini fez 32, só Série A. Então o Barella fez mais jogos. Aí o Barella fez 6 gols e o Pellegrini fez 4. O Barella deu 7 assistências e o Pellegrini deu 5. No número, o Barella fica melhor, mas é isso. Eu acho que a memória de eficiência, coisa prática, fica mais a favor do próprio Pellegrini mesmo. Do Pellegrini. Coloca Pellegrini. Vamos de Pellegrini. Pellegrini. Então, vamos lá. Pellegrini. Bom, então agora a gente tem o trio ofensivo. Eu acho que 2 vão ser unanimidade. Sem sombra de dúvidas, 2 vão ser unanimidade. E haver o terceiro. Então, vou começar comigo. Para mim, eu vou ter trabalho para escalar essa seleção aí, mas para mim os 3 nomes seriam o Kvaratskhelia, o Osimhen e eu boto o Rafa Leão. Mesmo sabendo que ele, em muitos momentos, ele também oscilou, mas eu boto o Rafa Leão também. Mas o Rafa Leão foi um nome difícil aí, porque tinham outros que podiam entrar nesse lugar. Eu não boto o Lautaro Martinez, porque eu não consigo botar o Lautaro Martinez para jogar de lado de campo, né? Então eu tive esse dilema também. Eu teria que reorganizar. Embora a menção honrosa, Lautaro Martinez também fez uma baita competição, mas não tem como ele tirar o Osimhen do comando de ataque. Então, para mim, Kvaratskhelia, Rafa Leão e Osimhen. Adriano. Kvara, Osimhen, e aí eu coloco o Lautaro mesmo. Acho que bem difícil não colocá-lo. Aliás, eu tentei fazer uma manobra muito absurda de jogar o Kvaratskhelia para o meio campo para poder ter um ataque com Osimhen, Lautaro e Rafael Leão, mesmo o Lautaro jogando de lado, mas ia ser muita manobra. Então, no final das contas, ficou Osimhen, Kvara e Lautaro para mim. Tá. Stefano? Zacan, Osimhen e Kvaratskhelia. Eita, então temos um dilema aqui de novo, pessoal do chat. Pode seguir, mas para mim o Zacan jogou mais pela equipe, né? O Zacan foi mais importante no campeonato italiano, não digo nem na temporada, mas no campeonato italiano o Zacan foi mais importante. Vamos lá, então temos o Rafa Leão, o Zacan e o Lautaro como o terceiro nome a ser
debatido aí, Christian e Ricardo. Ajudem aí, escolham o último nome. Tomara que vocês escolham o mesmo nome, porque senão a gente vai ficar rodando em falso de novo. Teve outro cara da Lazio que teve números bons, pelo menos nas estatísticas, foi o Felipe Anderson. Nossa, ele jogou os 38 jogos, 9 gols e 6 assistências. É número para tá também. Se a gente não vai colocar, pelo menos fica a menção, né? Porque, fica, pelo amor de Deus. Christian e Ricardo. Rafa Leão, Zaccagni ou Lautaro? Para o último nome no ataque aí da nossa seleção. Por gentileza, nos ajudem aí para a gente concluir e a gente passar para o treinador, né? Acho que o treinador também vai ser unanimidade aqui. Não vai meter que nem o Campeonato Paulista aqui, que o Palmeiras levou em cima do São Paulo, virando aquele jogo 4-0 e deram pro Rogério Ceni. Mas será que não foi proposital, tipo, para sacanear? Pô? Não sei. Nesse ano aconteceu também. O Palmeiras virou contra o Água Santa e deram pro técnico do Água Santa e não pro Abel. Porque o Abel já tem uma má vontade, porque o Abel é um cara polêmico e tal, não sei o quê, babá. Sim. E o Palmeiras, evidentemente, como é o time paulista hoje, que está mais em voga, né? A galera tem aí esse problema. Vira vidraça, e assim, né? Não, e não é nem aquela questão de, tipo, votaram antes da hora, antes da final. Não, é depois da final mesmo que se vota. O cara tomou uma virada de, tipo, 4-0 e ainda ficou com o prêmio de melhor técnico. Puts, temos um problema. Esse cara complicou, hein? O Christian votou Lautaro e o Ricardo. Não, mas aí fica a minha proposta. A gente tá no programa de vocês, o canal de vocês, acho que deve ir o Rafael Leão, então. Entendeu? Não, mas aí o Stefano botou o Zaccagni. E eu botei o Rafael Leão. Sim, mas eles não... Sim. Eles não votaram no Zaccagni. Então beleza. Então vai ser o Rafael Leão. Por causa o Christian decretou. Perfeito, então, Adriano. Então vamos fechar aqui para a gente passar para as considerações finais e a gente encerrar a live. O treinador da temporada que vai comandar essa equipe aí. Com quem que a gente começou a última? Foi com um amigo? Bom, não lembro, mas então vamos com o Stefano, o treinador dessa equipe aí, Stefano. Simone Inzaghi. Adriano? Apesar do cara ter feito uma tatuagem do time vai sair, o Spalletti. Me rendo, sempre fui muito crítico dele, meu vídeo tá no ar provando isso, mas eu vou de Spalletti. Eu vou de Spalletti também, com menção honrosa ao Paladino, que pegou um time do Monza em frangalhos, uma tecla que a gente batia aqui. Olha, Monza, abre o olho, porque esse time não é um time físico para você ficar dando na mão do Stropa. Precisa de um treinador técnico que faça esse time jogar com bola. Botaram na mão do Paladino e o time começou a jogar bola. Então, fica essa menção honrosa, mas o meu voto com certeza é o Spalletti, sem sombra de dúvidas. O que o Spalletti fez nessa temporada Você vê, ele merecia também, né? Ele não tinha Scudetto, né? Tinha essa... Bateu na trave com a Roma, né? Ficou vice-campeonato com a Roma. Engraçado, né? A gente esperou uns 10 anos para sair a série do Prime lá, contando a história da briga dele com o Totti, que aposentou o Totti. Daqui uns 10 anos sai com ele brigando com o De Laurentiis. Ele é um cara polêmico, né? Ele é um cara de temperamento forte, né? Então... Eu só tenho que falar uma coisa, né? Eu só não escolhi o Spalletti porque, na verdade, o Spalletti foi muito favorecido pela temporada do Kvaratskhelia. O Simone Inzaghi, ele conseguiu fazer renascer a Inter de Milão. É só por isso. Mas o Spalletti, para mim, óbvio, por ser campeão italiano, é o melhor treinador do campeonato italiano. Mas o Simone Inzaghi fez a Inter de Milão, que estava em baixa, renascer das cinzas e chegar na final da Champions League. É por isso. Eu sou fã dos dois, mas eu fico com o Spalletti nessa temporada. Acho que não consigo botar outra pessoa, não. O Inzaghi foi muito bem na Champions, nas Copas, né? Ele se existe um rei de Copas, o cara que você precisa chamar em Copa, esse cara é o Inzaghi, desde a Lazio, né? Ele é assim. Então temos a nossa seleção da rodada. E aí, curtiram o corte?
Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.